Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Kalel e esse é o nosso dia 89 de leitura bíblica consecutiva. Muito obrigado pela sua presença, pega o seu chá, sua água, seu café e bora para a nossa leitura de hoje. Vamos ler 1 Samuel do 17, 41 até o 19, versículo 24. Só para fazer a recapitulação da nossa última leitura, nós vimos na nossa última leitura o que aconteceu. Deus rejeitou através de Samuel a Saul como rei. Ele era um rei que somente queria viver de aparências e o próprio Senhor o rejeitou. Ele queria apresentar sacrifícios, mas na verdade ele não era capaz de obedecer completamente a Deus, sempre fazendo obediências pela metade. E uma obediência pela metade é nada mais do que uma completa desobediência. Nos capítulos seguintes a gente pode perceber que Davi foi ungido como para ser rei em lugar de Saul, e agora a gente está vendo exatamente o momento que Davi vai encarar o gigante Golias e vai marcar a sua história nas Escrituras Sagradas. Bora comigo então, para a gente ver o que aconteceu quando Davi enfrentou Golias? 1 Samuel 17, versículo 41. Davi mata Golias. Golias, o filisteu, começou a caminhar na direção de Davi. O ajudante que carregava suas armas ia na frente. Quando chegou perto de Davi, Golias olhou bem para ele e começou a caçoar porque Davi não passava de um rapazinho bonito e de boa aparência. Aí disse a Davi: "Para que esse bastão? Você pensa que eu sou um cachorro?" Em seguida, rogou a maldição de seus deuses sobre Davi e o desafiou, dizendo: "Venha que eu darei o seu corpo para as aves e os animais comerem." Davi respondeu: "Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas, que você desafiou. Hoje mesmo o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos e eu vencerei e cortarei a sua cabeça, e darei os corpos dos soldados filisteus para as aves e os animais comerem. Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus, e que todos aqui verão que ele não precisa de espadas ou de lanças para salvar o seu povo. Ele é vitorioso na batalha e entregará todos vocês nas nossas mãos." Então Golias começou novamente a caminhar na direção de Davi, e Davi correu rápido na direção da linha de batalha dos filisteus para lutar contra ele. Enfiou a mão na sacola, pegou uma pedra e com a funda atirou em Golias. A pedra entrou na testa de Golias e ele caiu de cara no chão. Então Davi correu, ficou de pé sobre Golias, tirou a espada dele da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. E assim Davi venceu Golias e o matou apenas com uma pedrada. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. Aí os soldados de Israel e de Judá correram atrás deles, gritando e os perseguindo até a cidade de Gate e até os portões de Ecrom. Os filisteus caíram feridos pela estrada de Sarai até Gate e Ecrom. Os israelitas voltaram da perseguição até os filisteus e levaram as coisas do acampamento deles. Davi pegou a cabeça de Golias e levou para Jerusalém. Porém, as armas de Golias ele guardou na sua própria barraca as armas de Golias. Davi é apresentado a Saul. Versículo 55. Quando Saul viu Davi saindo para lutar contra Golias, perguntou a Abner, o comandante do seu exército: "Abner, quem é aquele rapaz?" "Meu senhor, juro pela sua vida que não sei", respondeu Abner. "Então vai e procure saber", disse Saul. Assim, quando Davi voltou para o acampamento depois de matar Golias, Abner o levou a Saul. Davi ainda estava carregando a cabeça de Golias. Saul respondeu: "Rapaz, quem é você?" "Sou filho do seu criado Jessé da cidade de Belém", respondeu Davi. Capítulo 18. Saul e Davi terminaram a conversa. Jonatas, filho de Saul, começou a sentir uma profunda amizade por Davi e veio amá-lo como a si mesmo. Daquele dia em diante, Saul levou Davi para sua casa e não deixou que voltassem para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram um juramento de amizade, pois Jonatas tinha grande amor por Davi. Ele tirou a capa que estava usando e a deu a Davi, deu também a sua túnica militar, a espada, o arco e o cinto. Davi saiu-se bem em todos os lugares onde Saul o enviou. Então Saul o promoveu comandante do seu exército, e isso agradou a todo o exército, inclusive aos outros oficiais. A inveja de Saul. Versículo 6. Quando os soldados estavam voltando para casa depois de Davi ter matado Golias, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram para encontrar o rei Saul. Elas cantavam canções alegres, dançando e tocando pandeiro e lira, alegrando-se e cantando assim: "Saul matou 1000, Davi matou 10.000. E Saul não gostou disso,
ficou muito zangado e disse: para mim as mulheres deram 1000, mas para Davi deram 10.000. A única coisa que está faltando agora é ele ser rei. E ele disse: desse dia em diante, Saul começou a ter ciúmes de Davi e desconfiar dele. No dia seguinte, um espírito mal mandado por Deus dominou Saul e ele começou a agir como louco dentro de casa. Davi estava tocando lira, como fazia todos os dias, e Saul estava segurando uma lança. Então Saul pensou assim: vou espetar Davi na parede. E atirou a lança contra ele 2 vezes, porém nas 2 vezes Davi se desviou. O Senhor estava com Davi e havia abençoado. O Senhor estava com Davi e havia abandonado Saul. Por isso Saul tinha medo de Davi. Então Saul o afastou de si, pondo-o como oficial comandante de 1000 homens. Davi comandava os seus soldados na batalha e tudo que fazia dava certo, pois o Senhor estava com ele. E Saul viu o sucesso de Davi e ficou ainda mais com medo dele. Mas em Israel e em Judá todos amavam Davi porque ele era um líder corajoso. Davi casa com a filha de Saul. Versículo 17. Então Saul disse a Davi: aqui está Mereba, a minha filha mais velha. Eu a darei em casamento a você com a condição de que você me sirva como soldado valente e fiel e lute nas batalhas de Deus o Senhor. Saul pensava que dessa maneira os filisteus matariam Davi e assim não teria ele mesmo de fazer isso. Davi respondeu: quem sou eu e quem é minha família em Israel para que eu seja genro do rei? Mas quando chegou a época de Merabe ser dada em casamento a Davi, ela foi dada a um homem chamado Adriel da cidade de Meloá. Porém Milcal, a outra filha de Saul, apaixonou-se por Davi, e quando Saul soube disso, ficou contente e pensou: vou dar Mical em casamento a Davi, e ela servirá como uma armadilha para que ele seja morto pelos filisteus. Então pela segunda vez Saul disse a Davi: você será meu genro. Ele mandou que os seus oficiais conversassem em particular com Davi e dissessem a ele: o rei e todos os oficiais gostam de você. Esta é uma boa ocasião para você casar com a filha dele. Então eles falaram com Davi e ele respondeu: ser genro do rei é uma grande honra, demais até para mim, para uma pessoa pobre e sem valor como eu. Os oficiais contaram a Saul o que Davi tinha dito e ele ordenou que dissessem o seguinte a Davi: tudo que o rei quer de você em pagamento pela noiva são os prepúcios de 100 filisteus mortos, como vingança contra os inimigos dele. Saul tinha planejado isso porque assim Davi seria morto pelos filisteus. Os oficiais contaram a Davi o que Saul tinha dito e ele ficou entusiasmado com a ideia de ser genro do rei. Antes do dia marcado para o casamento, Davi e os soldados foram e mataram 200 filisteus. Aí Davi levou ao rei os prepúcios dos filisteus mortos e os contou na presença deles, para que assim se tornassem seu genro. Então Saul deu a sua filha Mical em casamento a Davi. Saul viu e reconheceu que o Senhor estava com Davi e que a sua filha Mical o amava. Por isso ficou com mais medo ainda de Davi e pelo resto da sua vida foi o seu inimigo. Todas as vezes que o exército filisteu saiu para lutar, Davi conseguia mais vitórias do que todos os outros oficiais de Saul e assim ficou muito famoso. Capítulo 19. Saul persegue Davi. Saul contou o seu filho Jonatas e todos os seus oficiais que planejavam matar Davi. Mas Jonatas era muito amigo de Davi e por isso lhe disse: o meu pai está planejando matar você. Amanhã cedo tenha cuidado, esconde-se em algum lugar deserto e fique lá. Eu vou esperar pelo meu pai no campo em que você estiver escondido e vou falar com ele a seu respeito. Se descobrir alguma coisa, eu aviso a você. Então Jonatas elogiou Davi para Saul e disse: meu pai, não faça nenhum mal ao seu servo Davi, pois ele nunca lhe fez mal algum. Pelo contrário, tudo que ele tem feito tem ajudado bastante o Senhor. Ele arriscou a própria vida quando matou Golias e por meio dele o Senhor Deus conquistou uma grande vitória para Israel. O Senhor mesmo viu isso e ficou muito contente. Então, por que o Senhor, meu pai, faria mal a um homem inocente matando Davi sem nenhuma razão? Saul atendeu a pedido de Jonatas e jurou em nome do Senhor, o Deus vivo, que Davi não seria morto. Então Jonatas chamou Davi, ele lhe contou tudo. Aí levou a Saul, o seu pai, e Davi continuou a servir o rei como antes. E novamente houve guerra contra os filisteus. Davi os atacou e derrotou tão completamente que eles fugiram. Um dia o espírito mal mandado pelo Senhor dominou Saul, e ele estava sentado em casa com a lança na mão e Davi estava ali tocando a lira. Saul tentou espetar Davi na parede com a sua lança, mas ele se desviou e a lança ficou fincada na parede. Então Davi correu e escapou. Naquela mesma noite, Saul mandou alguns homens vigiarem a casa de Davi para o matarem na manhã seguinte. Mical, a mulher de Davi, o avisou: se você não fugir essa noite, amanhã estará morto. Aí ela desceu Davi por uma janela e ele correu e escapou. Então Mical pegou o ídolo protetor do lar e o deitou na cama.
pôs uma almofada feita de pelo de cabra na cabeça dele e o cobriu. Quando os homens de Saul foram pegar Davi, Mical disse que ele estava doente, mas Saul mandou que voltassem lá e que eles mesmos vissem Davi. Tragam Davi aqui na sua cama e eu o matarei, disse Saul. Eles entraram e acharam um ídolo na cama e almofada de pelo de cabra na cabeça dele. Então Saul perguntou a Mical: por que você me enganou assim e deixou o meu inimigo escapar? Ela respondeu: ele disse que me mataria se eu não o ajudasse a fugir. Davi escapou e foi para Ramá e contou a Samuel tudo que Saul tinha feito contra ele. Depois ele e Samuel foram para a casa dos profetas e ficaram lá. Saul ficou sabendo que Davi estava na casa dos profetas em Ramá e mandou alguns homens lá para prendê-lo. Quando eles chegaram, viram um grupo de profetas profetizando e Samuel era o líder. Então o Espírito de Deus dominou os homens de Saul e eles também começaram a profetizar. Quando Saul soube disso, mandou mais alguns mensageiros e eles também começaram a profetizar. Então mandou mensageiros pela terceira vez e aconteceu a mesma coisa. Aí o próprio Saul foi a Ramá. Quando chegou a um poço grande na cidade de Secó, perguntou onde estava Saul e Davi e disseram que eles estavam na casa dos profetas. Enquanto Saul estava indo para lá, o Espírito de Deus o dominou também e ele foi profetizando por todo o caminho até chegar à casa dos profetas. Lá tirou a roupa e profetizou na presença de Samuel e ficou deitado no chão nu o dia inteiro e a noite inteira. Foi assim que surgiu o seguinte ditado: será que Saul também virou profeta? E hoje nós terminamos a nossa leitura aqui também. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por estar conosco, sendo abençoado pelas leituras sagradas, e amanhã nós teremos o último dia para concluir os 3 meses dessa leitura, basicamente finalizando 1/4 dos 12 meses. Continue e que amanhã nós possamos nos encontrar aqui para verdadeiramente finalizar esse primeiro grande bloco de leitura das Escrituras Sagradas. Que Deus te abençoe e que nós possamos nos encontrar amanhã. Até mais.